Bom dia, boa tarde, boa noite. Tote ao seu dispor. Estamos falando de química descritiva. Pois então, vamos lá. Vamos começar com o carvão. Carvão que assustou o mundo há pouco tempo com a eleição do Trump, querendo voltar à era do carvão. Problemas políticos lá do hemisfério norte. Falaremos também do aço, fundamental, uma matéria de exportação violenta que o Brasil tem. Falamos também da cal, tanto a virgem quanto aquela que não é mais. Então vamos lá. O que é carvão mineral? Porque tem também o carvão vegetal. Comecemos por ele. O que é carvão vegetal? Vegetal é quando você pega lenha e transforma aquela lenha em carvão, que é usado inclusive para fazer churrasco. Um belo churrasco gaúcho com carvão vegetal. Porém, o problema de quem faz este carvão, ele é feito em ocas sem janelas e coloca todo o carvão, toda a lenha lá dentro e mete fogo. É um aquecimento na base de uma destilação seca. Quando tu aquece, o material vaporiza e depois, num outro processo, pela condensação, separa os componentes. Aqui não, é apenas aquecimento. Aquele calor sem contato com o ar não provoca chama da lenha. A lenha não queima, a lenha fica abafada e fica perdendo os seus componentes. E os componentes da pior espécie. Quais são os componentes? Principalmente metano, hidrogênio e monóxido de carbono. Então, as pessoas que fazem o teu carvão para o teu churrasco, coitadas, muitos de menor, estão expondo suas vidas para o seu divertimento lá no churrasco. Tenhamos essa consciência. Mas o carvão mineral é aquele das plantas e épocas antigas, muito antigas, que passaram por variações climáticas múltiplas e se transformou em rocha sedimentar. A rocha que se forma através de sedimentos. Esses sedimentos de rocha podem levar o nome de turfa, de lignito, de hulha, esta é a mais famosa, e de antracito. A diferença dessas formas de carvão mineral é a dureza. Quanto mais carbono tem, mais duro é o carvão. O carvão mineral é na base de carbono, claro, que veio lá das plantas e tal. Bom, um detalhe que para nós vai ser importante. Hulha. Nós já falamos da hulha. O que é hulha? Hulha é um carvão mineral com uma quantidade bem avançada de carbono. Hulha é um carvão mineral com 80% de carbono. Pois então, vamos imitar o pessoal que faz carvão para churrasco. Vamos trabalhar em termos industriais, com toda a segurança, provocando uma poluição danada, mas eles trabalham com segurança. Coloca o hulho para destilar sem ar, senão pega fogo. Mete a hulha para esquentar. É uma destilação seca. Esta destilação seca vai provocar três partes. Vai provocar um produto gasoso, um produto líquido e um produto sólido. Qual é o produto gasoso da destilação seca da hulha? Vai ser gás. Da mesma forma, aqueles gases lá no carvão vegetal. Os gases são metano, hidrogênio e monóxido. Aliás, esse gás da hulha
já serviu para iluminar as cidades, na época do lampião de gás. Os postes públicos recebiam um gás. E qual era o gás? O gás da hulha. Além da parte da forma de gás, temos o alcatrão. Alcatrão da hulha, muito importante para nós. A química trabalha com compostos orgânicos baseados em carbono, em quem o carvão é baseado em carbono. Pois os compostos orgânicos aromáticos, aqueles que apresentam um anel lindão, um anel de 6 carbonos com duplas que se alternam, o chamado anel aromático. Antigamente era pelo cheiro, o aroma era especial, mas não é mais pelo cheiro que se julga um composto aromático, não. É ter ou não ter o anel benzênico. Os compostos aromáticos têm na hulha a sua maior fonte, porque os hidrocarbonetos de menor peso, até a gasolina, qual é a fonte dos hidrocarbonetos? É o petróleo. É a destilação do petróleo que vai te dar os combustíveis fósseis. Enquanto que os aromáticos vêm do alcatrão da hulha. E o que sobra? O que sobra, meu querido, é um personagem importante hoje. O que sobra, aquele resíduo, é uma pedra extremamente porosa. Já saiu tudo que é gás, já saiu tudo que é líquido, ele é quase puro. Aquele carvão que sobra é chamado carvão coque. Carvão coque, perdoem as senhoras que gostam de usar o cabelo na forma de coque. O coque, para nós, é alguém que vai participar da produção do aço. O aço brasileiro, cuja indústria foi montada em Volta Redonda pelo então presidente Getúlio Vargas, está lá até hoje, produzindo. Na base de quê? Então vamos lá. Minérios de ferro. O Brasil tem demais. Aliás, o Brasil tem de tudo de bom. Lá em Carajás, simplesmente montanhas e montanhas. Em Corumbá também. E em Minas Gerais. Me recuso a entrar em detalhes. Por quê? Porque o que afogou o pessoal lá em Brumadinho foi o que estava represado. E o que estava represado foi o resultado da limpeza do minério de ferro. O minério de ferro lá de Brumadinho era lavado. E aquele material lá é que foi o que afogou os nossos colegas de Minas Gerais. O minério de ferro, vindo desses lugares de trem, vão lá para Volta Redonda. E lá em Volta Redonda recebe, além do minério de ferro, em especial se usa a hematita. Como vimos na aula passada, o ferro apresenta pirita, hematita e magnetita. Esta é a melhor. Ela tem uma pureza de até 70%. É um minério ótimo. Vem de vagões de trem, a hematita lá de Minas Gerais. E vem, como me disse um professor que explica para os visitantes lá em Volta Redonda, vem de navio da Tailândia até Sepetiba o coque. O coque usado na siderúrgica nacional é importado. E este coque, aquele carvão quase puro, poroso, ele vai queimar com oxigênio. Aquele forno imenso que tu é cansado de ver em filmes, aquele forno imenso, lá se põe a mistura, onde tem basicamente o minério de ferro, Fe2O3, mais coque. Mas o coque não é C? O que está aparecendo o CO? É que
para queimar aquela mistura, que não tem só a hematita bonitinha, não. Toda aquela fornada da semana passada, que não deu um aço legal, eles põem junto para queimar tudo lá. Vai a 1.600 graus, muito bem. O que vai acontecer nessa temperatura? Fornece oxigênio. Esse oxigênio fornecido na base de jato de oxigênio é para queimar o carvão que não aparece aí, ó, o carvão coque purificado. O oxigênio queima o carvão e produz monóxido. Este monóxido produzido na hora da queima é que vai reduzir o ferro da hematita. O calor da fusão virá desta queima. O calor da fusão tem que ser bem alto, tem que derreter toda aquela mistura, onde a hematita é o principal componente. Tu viu aquele inferno vermelho, quando aquele grande tampão, aquela grande bacia inclina para descer o líquido, porque o ferro que sai, ele sai líquido. Quando esse ferro desce, então desce um mundo a mais de 1000 graus. E o que nós temos aqui? Nós temos o que a gente aprende há muito tempo, oxigênio de carga -2, dá 6 cargas negativas, tendo o ferro mais 3, passando então de ferro 3 para ferro 0. Passar de ferro 3 para ferro 0, a gente chama isso de redução. E qual foi o redutor do ferro? Quem é que fez com que o ferro 3 descesse para ferro 0? Foi o monóxido de carbono, o CO, que veio do carvão coque previamente queimado pelo oxigênio. Bem, e produz também gás carbônico. Claro. O que nos interessa de tudo isso é o ferro, que é chamado de aço. Por que esse ferro é exportado com o nome de aço? Este ferro é aço porque é uma liga. Nesta mistura toda ainda tem carvão. Esse carvão coque colocado em abundância, este carvão vai permanecer na meleca, na mistura líquida. Se a quantidade de carvão for acima de um valor e abaixo de outro, fácil de decorar, 0,15 e 1,5. Se aquela mistura líquida que saiu desta fusão tiver uma quantidade de carbono nesse intervalo, aquele ferro será chamado de aço. Aço é uma liga de quase ferro puro. Não é ferro puro, porque tem um percentualzinho de carbono. Agora, se o técnico que está controlando tudo eletronicamente, temperatura, o que adiciona, se ele bobear e tiver uma quantidade de carbono exagerada, se ele errou na mão, se tiver mais carbono do que precisa ter, aquele ferro não presta. Será chamado de ferro gusa. Por que o ferro gusa não presta? Porque ele é quebradiço, ele é impuro e quando sofre uma pancada, ele quebra. Uma ponta de eixo de automóvel feito de ferro gusa é quebrar na certa. Então, vai para a próxima fundição da semana que vem. Agora, se a quantidade de ferro for menor ainda, se o técnico controlou tudo para dar quase ferro puro não presta. A ilusão, doce. O que é ferro doce? É pureza. A pureza não vale aqui não. Por que não vale? Porque se o percentual de carbono é muito baixo, esse ferro ele é maleável. O defeito é que ele se torna maleável.
Ferro para servir mesmo, para construção civil, para construção de navios, para tudo que você imagina, ferro tem que ser aço, tem que ser ferro com este percentual. A química é maravilhosa, a química explica quantos vieram antes de mim e virão depois de você. Todos têm que entender essas coisas que trazem divisas para um país como o nosso. Podemos então comentar nessa mesma aula mais uma destilação seca. Destilação seca é quando tu faz aquecimento do material sem oxigênio, tanto no carvão da lenha para fazer carvão vegetal, quanto na hulha para fazer o coque, principalmente. Basta você pegar rocha sedimentar. A rocha que nós tínhamos visto antes, o carvão era sedimentar e o calcário também é sedimentar. Claro, existem várias formas de calcário. Existe o mármore. O mármore é um calcário praticamente puro. O mármore de Carrara, famoso lá da Itália, tem um percentual de pureza. Agora, o calcário que tu vê nas rochas aí da cidade, lá no Rio de Janeiro, aqueles morros carcomidos, por que andaram tirando rocha lá? Por que andaram tirando pedra? Para fazer cal. E com a cal fazer cimento, e aí faz de forma mais organizada seus prédios. Bem, se você for aquecer na ausência de oxigênio, simplesmente no calor, você vai ter a decomposição simples do carbonato de cálcio, que é o constituinte do calcário. No caso, chega a ser de 40% a 60% de pureza. Vai nos dar então a cal óxido. A cal óxido é chamado cal virgem. A qualidade maior dela é, junto da água, fazer cal hidratada. A cal sem água, ela é virgem, é um óxido. A cal, depois da água, ela vai se formar cal hidratada. A cal virgem, ela serve, inclusive, para desidratar frutas. Você já comeu muito doce cristalizado? Aquele doce todo diferente. Foi por quê? Porque a sua mãe colocou cal na hora de fazer o produto. Aí a cal tirou a água da fruta. Então fica a fruta cristalizada. Bom, no nosso caso, eu tenho que te falar que, venturosamente, eu visitei, na época da faculdade, lá em Curitiba, eu fiz a Católica do Paraná, eu fiz licenciatura em Química. Só tive uma profissão, só professor, que me deu muitas felicidades e continuo tendo. Pois, perto de Curitiba, tem uma região calcária muito forte. Então, todos os estudantes da minha classe, éramos em 12, fomos até essa cidade. E lá então nós vimos. Imaginem uma casa onde, novamente, sem janelas, e com o nível térreo próprio para receber vagões. E coloca naquele vagão o carbonato de cálcio. Então enche aquela casa de carbonato de cálcio. Antes de colocar o carbonato de cálcio, se colocou lá dentro muita lenha, muito carvão para produzir energia. Aí, colocado o carbonato de cálcio, coloca aquele calor e aquele calor provoca a decomposição. Claro que o gás carbônico vai embora e se retira depois de algumas horas, dependendo da quantidade do material, se tira a cal. A primeira finalidade dessa cal virgem. A primeira finalidade é para produzir carbureto. O que é carbureto? É um composto interessante, porque apresenta cálcio, que é metal, juntamente com carbono. É carbeto de hidrogênio. Esse carbeto de hidrogênio é feito usando carvão.
Esse carbono pode ser e é o coque. Coque, um carvão mais purificado. Na reação com óxido de cálcio, vai me dar carbeto de cálcio, que costuma ser chamado de carbureto. Carbureto, que já foi usado por nós para fazer acetileno. O carbureto dentro d'água vai dar C2H2, gás acetileno. O carbureto para fazer acetileno é o carbureto que vai nos dar a cal. Isso em termos na indústria. Por quê? Nós, na prática, em aulas de colégio, nós passamos direto a cal virgem para cal hidratada ou extinta, pela simples adição de água. A cal hidratada e a cal virgem na forma de óxido. A química é fantástica. Pode vir que tu vai ser feliz. Tote ao seu dispor. Olha o print aí.